Você já parou para pensar por que o Brasil, um país de dimensões continentais, tem tão poucas ferrovias? Enquanto países como os Estados Unidos, China e grande parte da Europa possuem redes ferroviárias imensas e bem estruturadas, aqui dependemos principalmente das rodovias para transporte de mercadorias e pessoas. Mas qual é o motivo para isso? Foi falta de planejamento? Problemas econômicos? Ou algo mais obscuro está por trás dessa história? Hoje vamos desvendar todos os detalhes dessa questão que é muito mais complexa do que parece. Então, fique até o final para descobrir como chegamos a essa situação. A chegada das ferrovias no Brasil. A história das ferrovias no Brasil começa em 1854, com a inauguração da primeira linha ferroviária, a Estrada de Ferro Mauá, localizada no Rio de Janeiro. Essa obra foi idealizada pelo Barão de Mauá, um dos maiores empreendedores do país na época. A ferrovia tinha apenas 14,5 quilômetros de extensão e ligava o porto de Mauá à raiz da serra, facilitando o transporte de mercadorias. O objetivo inicial das ferrovias era claro: atender às demandas da economia cafeeira. O Brasil vivia o auge da produção de café, e as ferrovias surgiram como solução para escoar essa mercadoria com maior eficiência. Mas logo no início já surgiram os primeiros problemas: a falta de padronização nas bitolas, ou seja, a largura dos trilhos. Cada ferrovia era projetada de forma diferente, o que dificultava a integração das redes. Além disso, a construção das ferrovias enfrentou obstáculos naturais e políticos. O terreno acidentado de várias regiões do Brasil tornava a engenharia ferroviária mais complexa e custosa. Paralelamente, as disputas políticas e a falta de coesão entre os governos estaduais e o federal muitas vezes atrasavam os projetos. O boom ferroviário e suas limitações. Entre o final do século XIX e o início do século XX, o Brasil viu um crescimento considerável na construção de ferrovias. Foram construídos milhares de quilômetros de trilhos, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, onde estavam os principais centros econômicos e produtores de café. Porém, diferentemente de países como os Estados Unidos, onde as ferrovias eram planejadas para interligar regiões e fomentar o desenvolvimento, no Brasil o foco era atender interesses específicos, como o transporte de produtos para o mercado externo. Isso gerou redes fragmentadas, sem conexão entre si e com baixa capacidade de expansão. Outro fator limitante foi a dependência tecnológica e financeira de empresas estrangeiras. Muitas ferrovias brasileiras foram construídas e operadas por companhias britânicas, que viam nisso uma oportunidade de investimento lucrativo. Isso não só encarecia o custo de construção e manutenção, mas também criava um desinteresse por parte dos investidores em expandir e interligar as redes de forma eficiente para o desenvolvimento nacional. A ascensão das rodovias e o abandono das ferrovias. Tudo mudou na década de 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Com o lema 50 anos em 5, JK promoveu um intenso programa de modernização do país, com foco na industrialização e na construção de rodovias. Foi nessa época que surgiu a famosa BR-101 e outras grandes estradas que interligaram o Brasil. A escolha pelas rodovias não foi por acaso. A expansão da indústria automobilística, liderada por empresas como Ford, General Motors e Volkswagen, teve um papel fundamental. Essas companhias encontraram no Brasil um mercado promissor e influenciaram diretamente as políticas públicas, garantindo que o transporte rodoviário fosse priorizado. Esse movimento resultou em um abandono gradual das ferrovias. Muitas linhas foram desativadas, e o investimento em manutenção caiu drasticamente. A partir daí, o Brasil se tornou um país rodoviário, com caminhões assumindo o protagonismo no transporte de mercadorias. Além disso, houve uma influência cultural significativa. O automóvel se tornou símbolo de progresso e modernidade, e as políticas de incentivo ao transporte individual acabaram ofuscando os benefícios de um sistema ferroviário integrado. Cidades começaram a ser planejadas em torno das rodovias, consolidando ainda mais a preferência por este modal de transporte. Os impactos dessa escolha. O predomínio das rodovias trouxe consequências sérias. O transporte rodoviário é mais caro, menos eficiente e mais poluente do que o ferroviário. Além disso, a dependência de caminhões tornou o Brasil vulnerável a crises, como as greves dos caminhoneiros, que paralisam o país inteiro. Outro problema é o custo de manutenção das estradas. A pavimentação se desgasta rapidamente, principalmente devido ao transporte pesado, gerando despesas elevadas para o governo.
Enquanto isso, países que investiram em ferrovias colhem os benefícios de um transporte mais barato e eficiente, com menor impacto ambiental. O impacto ambiental é outro ponto crítico. O transporte rodoviário emite mais gases poluentes do que o ferroviário, contribuindo para o aquecimento global e poluição urbana. Além disso, a construção de rodovias frequentemente exige a remoção de vegetação e pode causar desmatamento e degradação de ecossistemas locais. O que pode ser feito? Nos últimos anos, tem havido um interesse renovado em ferrovias no Brasil. Projetos como a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrogrão buscam ampliar a malha ferroviária e reduzir a dependência das rodovias. No entanto, esses projetos enfrentam desafios como burocracia, falta de recursos e resistência de setores que se beneficiam do modelo rodoviário atual. A solução não é simples. Será necessário um planejamento de longo prazo, com investimentos pesados e uma mudança de mentalidade. Além disso, é fundamental integrar diferentes modais de transporte, ferrovias, rodovias, hidrovias e portos, para criar uma rede eficiente e sustentável. Para que isso aconteça, o governo precisa criar políticas públicas que incentivem o investimento privado em ferrovias, além de buscar parcerias internacionais. É essencial também investir em tecnologia e inovação para modernizar a infraestrutura existente e torná-la mais competitiva. Além disso, é importante que a sociedade compreenda os benefícios das ferrovias e apoie projetos que promovam um desenvolvimento sustentável e integrado. A conscientização pública pode ser um poderoso aliado na pressão por políticas mais eficientes e direcionadas ao bem comum. Então, por que o Brasil não tem ferrovias? A resposta está em uma combinação de fatores históricos, econômicos e políticos. Desde o início, nossas ferrovias foram concebidas de forma fragmentada, focadas em interesses específicos e dependentes de capital estrangeiro. Posteriormente, o país optou por priorizar as rodovias, influenciado pela indústria automobilística e por uma visão de modernização que excluía outros modais. Mas a história não precisa terminar assim. Com vontade política e planejamento, é possível reverter esse cenário e transformar as ferrovias em um pilar importante da infraestrutura brasileira. Afinal, em um país tão grande quanto o nosso, faz todo sentido apostar em um transporte eficiente, econômico e sustentável. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem também se interessa por temas como esse. Até o próximo vídeo.